Eu dei ali, porque eu tirei a chuteira, tirei um pouco de coisa. Só. Tá guardada, pra não perder. Danilo, aqui. Ei, som. Foi. Voou hoje de novo, né, Danilo? Queria que você falasse sobre a importância do Rodrigo Caio na comissão técnica do Felipe Luiz para ajudar vocês nessa bola parada. Um jogo importante que tinha uma defesa muito retrancada. Sai 2 gols de zagueiro, tanto você como o Léo, vindo de trás dos marcadores e marcando esse gol. Também queria que você falasse sobre a música que a torcida fez para você na final da Libertadores. Obrigado. A importância em relação ao Rodrigo, realmente o Rodrigo nos dá informações importantes e cruciais para entender algumas zonas da área que a gente pode tirar alguma vantagem, coordena alguns movimentos. É de suma importância. Obviamente também, como eu disse anteriormente, o nível de batida dos nossos cobradores também cresceu muito durante a temporada. E isso realmente facilita muito o nosso trabalho, que depois é entrar ali na área com ambição e com vontade realmente para poder, de certa forma, ser decisivo como a gente foi hoje, graças a Deus. Quanto à música, eu fico extremamente satisfeito, né? Para mim, como eu disse, eu estou desfrutando cada momento que eu tenho a oportunidade de estar em campo, de viver essas experiências com o Flamengo, e só tenho a agradecer realmente o carinho que o torcedor tem tido comigo durante a minha estadia. Danilo, aqui o Simon Ledo do Coluna do Fla. Você acabou fazendo o gol do título da Libertadores. A gente falou com o Léo Ortiz depois. Ele falou que entendia muito bem a escolha do Felipe Luiz. Claro que ele sentia não estar lá. E no último jogo, o Léo Ortiz jogou. Hoje você, de novo, fazendo gol, Léo Pereira. Como é que está essa disputa pelas 2 vagas, com 3 zagueiros em grande fase e ainda fazendo gol? No outro dia o Ortiz quase fez o gol. O rapaz tirou de ombro ali em cima da linha o gol dele. Creio que é só benefício para o Flamengo. São jogadores de alto nível. Os dois um pouco mais jovens que eu e com uma grande vitalidade e ainda com um caminho ainda mais longo do que eu para percorrer pelo futebol. A gente tem se ajudado, cada um à sua maneira. E, como eu disse, um contributo importante para o futebol do Flamengo e para esse grupo que ainda pode crescer muito. Danilo, aqui, Monique Danello, TNT Esporte. Antes desse duelo de hoje, era difícil a gente falar do Paris, porque a gente não sabia, né, se o Flamengo estaria nessa final. Agora está. Essa semana, o Luiz Henrique, antes do jogo da Champions, disse pra gente que ele preferia enfrentar o Pirâmide, se ele pudesse escolher. Que o Flamengo deixou, né, o que ele viu do Flamengo no Mundial fazia com que ele preferisse escolher um time que ele nem conhece. Eu queria que você falasse, né, como vocês recebem essa declaração, como uma forma de respeito, talvez jogar um pouco de pressão pro lado de cá também. Como é que vocês viram isso? Obrigada. Entendo como uma forma respeitosa de reconhecer a qualidade do Flamengo. Obviamente, o Luiz Henrique é um dos melhores treinadores do mundo e com uma trajetória extremamente vitoriosa. E creio que é muito mérito para nós receber esse tipo de elogio e reconhecimento por tudo que a gente tem feito. E, obviamente, vai ser um jogo bonito, um jogo onde para nós será extremamente difícil contra uma das melhores equipes do mundo atualmente. E a gente espera preparar a partida da melhor maneira possível e viver mais uma grande noite. Danilo, Richard aqui da TV Globo, parabéns pela classificação. Do ponto de vista de quem esteve tantos anos do outro lado, que você pudesse falar um pouquinho assim da real dimensão desse desafio para o Flamengo, né? Uma equipe de ponta, uma campeã de Liga, uma vencedora de Liga dos Campeões. Qual é o tamanho da montanha? É alta. É uma montanha alta, seguramente. Existe ainda uma diferença, né, na intensidade dos jogos da América do Sul em relação ao futebol europeu. Obviamente, no Mundial a gente demonstrou, não só nós, como vários outros clubes brasileiros também demonstraram durante a competição que a gente tem ferramentas suficientes para poder, de certa forma, contrastar com esse jogo, mas os melhores, como o Felipe sempre diz, estão na Europa. A intensidade, a forma de se disputar o futebol ainda é a melhor. Então, eles são os favoritos para essa disputa. Tem uma equipe extremamente forte, muito bem trabalhada, jogadores jovens, potentes, rápidos. Como eu disse, a gente vai tentar preparar da melhor maneira possível. Vai ser uma noite bonita, eu espero, um jogo bonito de se jogar, de se participar. E quando entra lá dentro, independente de ser europeu ou sul-americano, ninguém quer perder. Danilo, Bruno Marinho do Bola VIP. O PSG ele tem uma peculiaridade, né?
que é um clube que, a grosso modo, pertence ao Catar, onde vocês vão jogar essa final. Como é que você vê isso? Você acha que isso vai ser um elemento diferente para essa partida? Como é que você vê essa peculiaridade? Acho que não, acho que na minha forma de ver, penso que é um dado irrelevante, visto que quando se entra em campo, esse tipo de situação não é levado em consideração. E a gente espera certamente que o nosso torcedor que estiver aqui presente possa nos apoiar e nos dar força durante toda a partida, fazer um bom ambiente para que a gente possa tentar fazer uma noite bonita. Obrigado. Valeu, pessoal. Varela, aqui, desse lado. Monique Danello, TNT Esportes. O Flamengo veio a esse Mundial com o objetivo de chegar nessa grande decisão contra o Paris Saint-Germain. A gente não podia falar sobre isso ao longo da semana porque eram 2 jogos pela frente, agora essa final está confirmada. E durante essa semana o Luiz Henrique deu uma entrevista exclusiva pra gente lá na Champions e disse que não queria enfrentar o Flamengo, que ele preferia que o Pirâmides passasse desse duelo porque ele viu o que vocês fizeram no Mundial do meio do ano, que se ele pudesse escolher, ele não queria enfrentar vocês. Como é que você recebe uma declaração como essa? Acho que é jogar um pouquinho de pressão pro lado de cá? Como é que isso repercutiu entre vocês? Obrigada. Bom, primeiro, antes sim, não podíamos falar muito da final porque tínhamos 2 jogos importantes, então não era necessário falar dessa final porque primeiro tínhamos que jogar e ganhar. Hoje já mais tranquilo, dá para, lógico, pensar nessa final, mas primeiro que tudo recuperar, porque foram 2 jogos intensos, muito desgaste para nós aí, mas já dá para pensar nessa final, sabemos do PSG. E Luiz Henrique, é lógico que, como falei também antes de Palmeiras, né? Palmeiras preferia jogar com Racing e nós com LDU. PSG também preferia jogar hoje com Pirâmides e não contra nós, mas acho que a melhor decisão é os 2 melhores times, um da Europa e outro da Sudamérica. Então acho que vai ser um jogo muito duro e de muita qualidade. Tá. Olá. Pode? Varela, tudo bem? Aqui, ó. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro, revista Placar. Varela, a gente ainda tem um jogo no ano, mas eu queria que você falasse um pouco do seu ano. Você chega pro último jogo do Flamengo da temporada, titular absoluto, sendo muito elogiado, tendo grandes atuações, inclusive na final da Libertadores. Como é que você enxerga o seu ano hoje aqui no Flamengo? Obrigado. Meu ano, futbolisticamente, acho de meus melhores porque coronamos com troféus. A vezes, futbolisticamente, nós temos um bom ano, mas não coronamos com troféu, mas esse ano foi todo redondo e estou muito contente por isso. Obrigado. Aqui, Varela. Bom, queria que você falasse sobre o jogo, né? Pirâmides fechadinho lá, mas o Flamengo é um time de recursos e foi na bola parada que conseguiu resolver. Eu queria que você me falasse um pouquinho da sua percepção do jogo e desse time com diversos recursos. Foi um jogo como esperávamos, sabíamos um pouco como eles jogavam, então tentamos manter a posse de bola, mais que nada no primeiro tempo conseguimos achar espaços por alguns setores, mas sabemos também que o Mundial é muito difícil e por sorte também sabemos muito bem aproveitar as bolas paradas e hoje decidimos um jogo muito importante por bola parada. Varela aqui. O Flamengo está 90 minutos de ter um feito que a torcida pede tanto, que é a conquista do mundo de novo. Como você se sente sendo um jogador importante dessa equipe e ter a responsabilidade agora de tentar vencer o PSG e fazer essa história de uma conquista do mundo novamente? Creo que tú falou tudo aí, falando que são 90 minutos e tudo é possível. Sabemos, lógico, a qualidade do PSG, que provavelmente seja um dos melhores times do mundo. Então, mas nós acreditamos que é muito possível. Estamos todos preparados para esse tipo de jogo e estamos confiantes. Obrigado a você. Carrascal, parabéns pela vitória, pela classificação.
vem aí o Paris Saint-Germain, né? Um time com jogadores, assim como da sua posição, muito talentosos. Eu queria saber o que você pode falar dessa equipe do Luiz Henrique. Provavelmente você acompanha o desempenho deles na última temporada. O que se pode esperar desse confronto e os pontos de atenção que o Flamengo precisa ter? Obrigado. Bueno, primero que todo, buenas noches. La verdad que ahora recuperar, saber que se nos viene un gran compromiso, que es PSG, un equipo grande, que es un equipo bien preparado. Nosotros la verdad que también somos un equipo grande, venimos con una confianza, con una energia super buena y la verdad que bueno, que esperemos que sea un gran partido. Carrascal, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho sobre o pedido do Felipe, especialmente para você nesse jogo de hoje, porque era um jogo muito importante de ficar com a bola, mas você ao mesmo tempo tem a característica de arriscar, o que acabou sendo muito positivo para o teu futebol individualmente e para o Flamengo sair com esse resultado. Sí, la verdad que bueno, que siempre Felipe nos dice qué tenemos que hacer dentro del campo cuando de pronto la presión está un poco baja y creo que traté de encontrar los espacios, que traté al principio me sentí un poco atrapado, pero después he estado oliendo bien los espacios y podía salir de la presión. Carrascal, muito se fala que os europeus não valorizam tanto o Intercontinental, mas o PSG está com um time teoricamente reserva agora, o que indica que o Luiz Henrique vai vir com tudo para cá. Como que você projeta esse jogo contra o PSG na quarta-feira? Bueno, como lo dije antes, la verdad que primero vamos a recuperar, vamos a pensar con cabeza fría. Sabemos que va a ser un partido muy, muy, muy difícil. Creo que nosotros estamos preparados, el equipo viene bien y bueno, ya veremos los videos, veremos todo para saber cómo hacerles daño. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás de este lado? Gusto en saludarte. Preguntarte acerca del caso de Juninho, ¿no? Que muy probablemente estará viviendo sus últimos partidos con ustedes, ¿no? ¿Qué representará esto para ustedes y cómo describirías a Juninho como futbolista? Bueno, Juninho tiene una alegría súper grande, la verdad que es una gran persona, gran futbolista. La verdad que no sabía que se iba, la verdad que uno siempre está pendiente de que todos estén ahí, que todos estén con esa energía y la verdad que es un gran futbolista, una gran persona.